Meu nome é Luana, eu tenho 3 filhas, sou casada. Minhas filhas mais velhas têm 6 anos, a Ana Cecília, e 4 anos, a Maria Rita. E a mais nova agora está com 10 meses. E eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. A minha última gestação, da Catarina, que é a bebê de 10 meses, foi muito esperada. Antes de engravidar dela, eu coloquei o meu desejo de ser mãe novamente nas mãos de Deus e confiei a Ele esse meu desejo, que se fosse da vontade dEle, eu teria uma nova bebê, um novo bebê, para completar a minha família. E menos de um mês após eu ter conversado com Deus, ter colocado nas mãos dEle, eu estava grávida da Catarina. A Catarina foi uma bebê muito amada desde a barriga, muito desejada por nossa família, pelas minhas filhas mais velhas. Elas curtiram muito a gestação. Foi uma gestação tranquila, sem nenhuma intercorrência. A Catarina nasceu no prazo normal, no tempo normal, com 38 semanas. Assim que ela nasceu, foi aquela festa aqui em casa, as meninas se acostumando com a presença, né, da irmãzinha. E quando a Catarina completou 2 meses e meio, aproximadamente, eu comecei a observar que ela estava apresentando um cansaço, um desconforto na hora de mamar. E eu fiquei um pouco preocupada com aquela situação, mas no início eu achei que fosse alguma coisa respiratória mesmo, uma coisa simples, e acabei nem levando no médico nos primeiros momentos. Passou mais ou menos uns 2 dias, ela continuou com esse desconforto respiratório e eu resolvi levá-la ao médico. Ao chegar no médico, ele observou que a Catarina estava com uma arritmia cardíaca. O coraçãozinho dela estava pulsando num tempo maior do que o normal. E ele pediu para que a gente fosse imediatamente para a emergência. Chegando na emergência, foram feitos alguns exames na Catarina. Ela estava com o coração dilatado, segundo os exames de imagem, e o coraçãozinho dela estava batendo muito acelerado, estava com uma arritmia muito descompensada. O coraçãozinho dela batia a 320 batimentos por minuto. E o coração estava do tamanho de um coração de um velho, de tão dilatado que ele estava. E aí a Catarina foi internada imediatamente para a UTI, para ter todo o monitoramento necessário, para verem a causa do que estava levando essa dilatação, esse inchaço no coraçãozinho dela. E desde aquele momento, a gente já começou a orar e colocar nas mãos de Deus aquilo que a Catarina estava passando. No dia seguinte que ela foi internada, ela tinha que ser submetida a um exame de ressonância para ver se descobriam o que tinha no coraçãozinho dela. Para fazer esse exame de ressonância, o bebê tem que ser sedado. E ela não tinha condições de ser sedada, porque a sedação altera a função cardíaca. Então a equipe médica ficou com muito medo de sedar ela e resolveram entubar primeiro, para garantir que o exame fosse seguro. No momento da intubação, a Catarina evoluiu para parada cardíaca. Ela teve 4 paradas cardíacas. A primeira parada dela demorou 19 minutos. E ao total, ela ficou 1 hora em reanimação. Ao voltar das paradas, o coraçãozinho da Catarina só tinha 3% de força. E a única alternativa para ela ficar viva naquele momento seria instalar uma máquina chamada ECMO, que é uma máquina de circulação extracorpórea, como se fosse um coração artificial, que seria instalado nela para fazer o trabalho do coração enquanto o coraçãozinho dela descansava e ver se ele voltaria a bater normalmente. Para fazer esse procedimento de instalar a ECMO, a Catarina tinha que ir para o centro cirúrgico. Mas ela não tinha condições de ir. Ela não tinha condições nem de pegar o elevador para subir da UTI pediátrica para o centro cirúrgico, que era no 2º andar do hospital. Diante disso, a equipe médica montou o centro cirúrgico dentro da UTI. Instalaram o coração artificial nela, dentro da UTI, e logo em seguida ela teve que passar por outra cirurgia dentro da UTI, que foi um cateterismo.
A Catarina ficou nessa máquina e foram se repetindo os exames diariamente para ver se o coraçãozinho dela estava tendo alguma melhora. E ela ficou internada durante 6 dias no Hospital Santa Luzia, repetindo os exames, e não teve nenhuma melhora. Até que a equipe médica chegou em nós e falou que a última alternativa para a Catarina seria um transplante cardíaco. E eu sei que um transplante cardíaco para uma bebê tão nova não é fácil, porque o coração tem que ser compatível, achar um doador seria difícil, mas eu não deixei de acreditar. Eu não deixei de acreditar nos planos de Deus na vida dela e da minha família. E naquele momento que a equipe me chamou e falou que a última alternativa da minha filha seria um transplante, que ela ia ter que ser transferida para o Instituto do Coração, eu clamei, eu orei e eu pedi a Deus pela vida da minha filha. E naquele momento, Deus me falou: você trabalha com crianças. Liga na escola e pede para que todas as crianças orem pela sua filha, porque eu gosto da oração das crianças. E naquele mesmo momento eu liguei, pedi para a coordenadora pedagógica do meu colégio, reuni as crianças no pátio e todos começaram a fazer orações diariamente pela vida da Catarina. E Deus também me falou: se fosse para enterrar sua filha amanhã, você iria arrumar um ônibus cheio de gente. Mas eu não quero isso. Eu quero que você reúna um ônibus e faça um clamor pela vida da sua filha. E naquele mesmo dia, nós conseguimos reunir mais de 80 pessoas ao lado do hospital, à noite, e fizemos um clamor muito grande pela vida da Catarina. E eu entreguei a vida dela nas mãos de Deus. Que Ele fizesse na vida dela a vontade dEle. E pedi que, se fosse da vontade dEle, que Ele me devolvesse a minha filha. Porque naquele momento, eu sei que a Catarina estava viva somente pela misericórdia de Deus e porque ela estava ligada em inúmeros aparelhos. Ao mesmo tempo, corriam 22 bombas de medicamento diferentes nas veias dela. Ela estava entubada, sedada, em coma induzido e com um coração artificial para fazer o trabalho do coraçãozinho dela. E eu clamei a Deus pela vida dela. E após o clamor, eu tive uma paz muito grande no meu interior, uma tranquilidade muito grande. E a gente não podia ficar com ela na UTI à noite. A gente voltou para casa e eu estava tranquila. Eu achava que eu iria chegar no hospital no dia seguinte e Deus teria ouvido o meu clamor e os exames iriam dar melhores e a Catarina não ia precisar ser transferida. Mas o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Quando eu cheguei no hospital, a Catarina continuava muito mal e ela precisou ser transferida para o Hospital do Coração. Mesmo assim, eu não deixei de acreditar, em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu pensei que o pior pudesse acontecer na vida dela. Eu acreditei e eu entreguei ela nas mãos de Deus. A gente teve que fazer a transferência dela, uma transferência muito difícil, porque ela estava com essa ECMO ligada, com esse coração artificial. Então ela precisou de uma UTI móvel para fazer o transporte. Foi uma equipe com mais de 20 pessoas, entre médicos, enfermeiros, perfusionistas. E a ambulância, para fazer o trajeto do Hospital da Santa Luzia até o Hospital do Coração, que fica no HFA, aqui em Brasília, ela teve que ir a 5 km por hora, em todo o trajeto, porque o coração dela estava muito fraco. E qualquer tremida, qualquer acelerada um pouco mais forte, poderia levar a parada no coraçãozinho dela. E ao ser transferida, chegando no IC, no Instituto do Coração, os médicos mudaram
os medicamentos, mudaram um pouco a conduta do que estava sendo feito com a Catarina. E no dia seguinte, quando a gente reuniu com a equipe médica para falar sobre o transplante cardíaco, a equipe falou que mesmo se tivesse um doador naquele momento, a Catarina não teria condições de receber um coraçãozinho. Ela não iria aguentar a cirurgia. E nós continuamos clamando a Deus pela vida dela, em todos os momentos. A gente não deixou que aquelas palavras nos desanimassem, que aquelas palavras nos fizessem descrer dos planos de Deus na nossa vida. E a Catarina ficou internada no IC com o coração artificial, com a ECMO, por mais 12 dias. Com 12 dias de ECMO, os médicos repetiram o exame e a Catarina começou a apresentar uma melhora no quadro do coraçãozinho dela. O coração dela já estava com 27% de fração de ejeção. E os médicos fizeram uma tentativa de tirar a Catarina do coração artificial e deixar ver como ela iria reagir com o próprio coraçãozinho dela. E novamente nós oramos e Deus ouviu o nosso clamor. Ela conseguiu sobreviver sem o coração artificial. Foi a nossa primeira vitória. Assim que tiraram o coraçãozinho artificial, repetiram-se os exames diariamente para ver como estava a evolução da melhora do quadro dela. E a Catarina foi melhorando. Após aquele clamor, a resposta de Deus veio aos poucos na nossa vida. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. A Catarina foi melhorando dia após dia de maneira inexplicável. Os médicos não acreditavam no que estava acontecendo. Por diversas vezes eu ouvi da equipe médica: a sua filha pode sobreviver, mas as sequelas que ela terá, a gente não pode prever, porque as paradas dela foram muito longas. E a gente não deixava de acreditar. Com 22 dias de internação, a equipe começou a tirar a Catarina do coma induzido, começou a reduzir a sedação e aí tivemos aquele momento de tensão. Como será que ela vai acordar? Será que ela vai reconhecer? Será que ela realmente está viva? Será que ela está falando da parte cerebral? Será que a Catarina não teve uma morte cerebral? E foi aquela tensão naquele momento. E aos poucos, ao retirarem a sedação dela, ela foi abrindo os olhinhos e logo ela me encontrou. E foi o melhor momento da minha vida. Ela me reconheceu. E aquele era um sinal de que o milagre de Deus não tinha sido pela metade, tinha sido completo. Assim como Deus me prometeu lá na gestação dela, que eu coloquei nas mãos dele e eu pedi: Senhor, se for da tua vontade, que eu tenha a Catarina. E naquele momento que ela me olhou, eu tive certeza de que Deus estava agindo na vida dela. Demoraram 22 dias, não foi logo após o clamor, mas Deus me deu a resposta que eu queria. Com 26 dias de internação, a Catarina foi estubada. Ela reagiu muito bem, conseguiu respirar normalmente e os médicos continuavam surpresos com a evolução dela. Foi feito o exame neurológico da Catarina, ainda internada, exame no coraçãozinho dela, de ressonância, e a Catarina tem um exame neurológico do cérebro dela perfeito. Os próprios neurologistas falaram que não há outra explicação a não ser um milagre. E eu tenho certeza que foi Deus que fez na vida da Catarina. Eu tenho certeza que Deus ouviu os nossos clamores, ouviu as nossas orações. E todas aquelas orações que eu fiz ao lado do leito dela foram ouvidas por Deus. E não era somente eu que estava orando, tinha uma multidão de gente junto comigo, as crianças do colégio onde eu trabalho, os nossos amigos, familiares, todos orando pela vida dela.
E eu quero dizer que assim como eu passei por esse momento difícil, esse momento que para mim parecia ser impossível vencer, eu sei que tem muita gente que também passa por momentos difíceis. Momentos em que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em jogar tudo para o alto, aonde parece que o nosso fardo está mais pesado do que o normal, parece que não tem ninguém para nos ajudar a carregar, ninguém para dividir a responsabilidade. Momentos em que a gente se vê desamparado, injustiçado. Momentos em que parece que o nosso problema não tem mais solução. E parece que a gente está na beira de um abismo. E eu quero dizer para você que todos nós temos esses momentos. Mas que nosso Deus é o Deus do impossível. E que não há dor que dure para sempre. Principalmente se você entrega nas mãos de Deus. O seu choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O meu amanhecer demorou 36 dias de UTI e eu soube esperar no tempo de Deus. E eu quero dizer para você também que você ore, confie e entregue o seu problema a Deus. Porque Deus quer fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida da Catarina, assim como Ele tem feito na vida da minha família. Mas para que Ele haja na sua vida, você tem que abrir o seu coração. Você tem que deixar que Deus toque no seu coração, toque no seu íntimo. Deus quer o melhor para todos nós. E eu sei que às vezes é difícil entender, mas nós precisamos confiar nos planos dEle, mesmo sem entender. Você pode dizer: meu Deus, isso é impossível. Mas Deus diz para você: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E cada lágrima que você tem derramado, cada angústia que você tem vivido, todos os momentos de desespero, de desânimo, tudo isso um dia servirá para o seu crescimento. E você vai olhar para trás e vai dizer: obrigada, Deus. Obrigada por eu ter vivido todos aqueles momentos. Porque só agora eu sei os planos que o Senhor tinha na minha vida. Só agora eu sei que eu precisei passar por tudo aquilo para eu dar valor, para eu crescer e principalmente para que o nome de Deus seja louvado, seja glorificado. E cada lágrima que você derramou, cada lágrima que você tem derramado, tenha certeza, todas essas lágrimas se transformarão no mais lindo sorriso. Assim como eu tenho hoje na minha vida, os mais lindos sorrisos da minha filha, os mais lindos sorrisos da Catarina, porque ela é uma criança feliz e ela agradece a Deus todos os dias com aquele sorriso, o que Deus fez na vida dela. A Catarina está crescendo, linda, perfeita. Os exames têm cada dia mais mostrado que ela está bem, que ela está curada. E tudo isso é para a honra e glória do nome de Deus.